Graças pais queridos, estamos aqui direto de Copacabana, hoje no Rio de Janeiro. Nós vamos estar no Interagindo já já. Vamos lá, vem comigo, vamos junto. Já já a gente vai estar falando sobre os tipos de pecado. Vamos junto comigo, hoje terça-feira de carnaval, aqui direto de Copacabana, Rio de Janeiro. Nós vamos estar agora interagindo com o tema tipos de pecado. Vamos comigo, vem junto comigo. Aí, queridos, estamos juntos no Interagindo 3. Nós vamos falar agora sobre alguns conceitos de tipo de pecado. E eu queria que você, nesse momento, abrisse seu coração, vamos junto aqui, compartilhar algo. Esses dias, hoje, terça-feira de carnaval, como eu falei, nós estamos aqui gravando mais um vídeo da série. E eu queria, primeira coisa de falar, muitas vezes nós, aqueles antigos da escola dominical, eles falavam sobre a questão do pecadinho, pecadão, será que existe pecado maior, pecado menor? Claro que para Deus, querido, como diz em Apocalipse, nós estamos em pé de igualdade, né? Quando nós falamos dos covardes, eles estão no mesmo que dos assassinos, né? Os idólatras, eles estão no mesmo daqueles que são mentirosos, tudo no mesmo pé de igualdade. O pecado para Deus na forma de ato, ele é o mesmo. Mas é claro que existem tipos de pecados, na verdade, diferentes na questão da consequência. Então nós podemos, vamos dizer, conceituar que, como alguns dizem, né, algum grande pecado seria justamente na sua consequência. Para Deus, no ato, tudo é igual. Mas na consequência, a consequência que vai surgir depois, com certeza será diferente. Queridos, nós podemos conceituar praticamente como 3 tipos de pecado. O pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Um pecado para a morte, na verdade, é aquele pecado que cometemos de vontade própria, uma vez que já conhecemos o Filho de Deus, que já temos a revelação da graça, e nós decidimos voltar, irmão. Nós decidimos, na verdade, desejamos o pecado e queremos, na verdade, andar no engano. O pecado que não é para a morte é justamente aquele que nós fazemos acidentalmente, involuntariamente. Mas o pecado que é para a morte é o pecado voluntário, o pecado de desejo pleno, desejo próprio, de vontade própria, aquele que realmente nós queremos praticar. Então, o primeiro conceito é o que são para a morte e os que não são para a morte. O segundo conceito que nós podemos dizer são os pecados que são contra o corpo e o pecado que não é contra o corpo. Isso significa que existem pecados, como a Bíblia vai dizer, sobre o pecado de prostituição. A primeira epístola de João vai dizer, capítulo 6, que existem pecados que são contra o corpo. Isso significa que o pecado de prostituição ele vem contra o corpo. E o pecado que não é contra o corpo, que é feito fora do corpo. Tudo isso, como nós falamos, para Deus é pecado, porém as consequências são completamente diferentes. E num terceiro tópico nós podemos falar até mesmo sobre um pecado que nem perdão tem, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembra-se quando Jesus curou, e ali eles falaram que pelo espírito de Beelzebul, Jesus na verdade tinha efetuado aquele milagre, operado aquele milagre? É justamente isso, a blasfêmia, querido. É quando nós colocamos no lugar de Deus algo que não era para estar. É quando nós atribuímos alguma coisa que na verdade deveríamos atribuir a Deus. Ou quando nós também deixamos de atribuir a glória que é devida a Deus e atribuímos a como eles fizeram naquele momento os fariseus, a Beelzebul. Então isso é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, nesses dias de carnaval, nesses dias de muita semeadura de pecado, muitas vezes achamos, querido, e que Deus não está nem aí para isso. Claro que está, irmãos. Tudo aquilo que é semeado como pecado nesses dias tem um grande transtorno. Na verdade, tem uma reação no mundo espiritual muito forte. A Bíblia vai dizer assim também, que aonde abundou o pecado, como nesses dias, Deus pode manifestar grande porção de graça, superabundará a graça de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Mas nós temos que lembrar também que é um Deus de justiça, é um Deus que é fogo consumidor. Nós temos que lembrar, querido, que quando nós passamos a conhecer, como a Bíblia diz, aquele que sem lei pecar, sem lei ele será julgado. Aquele que peca por ignorância, ele não será julgado. Mas aquele que com lei pecar, com lei ele será julgado. Nós estamos sim debaixo de julgamento quando pecamos. A graça de Deus que nos vem é um favor imerecido para nos tirar, irmãos, talvez do mundo de trevas e nos trazer para a luz. Uma vez que nós estamos na luz, Deus vai pedir conta. Deus requer de nós uma vida de santidade, uma vida na luz. Então, querido, quando a Bíblia vai dizer que pecamos às vezes, muitas vezes,
involuntariamente, sem querer, nós temos o perdão. Ou que nós pecamos por ignorância, nós não conhecemos, as pessoas às vezes não conhecem, eles terão também o perdão. Mas cuidado, que existe o pecado que é contra o corpo, existe o pecado que é para a morte, que é aqueles que um dia conheceram, mas eles voltaram as costas para Deus, foram embora, irmãos, e não querem mais a reconciliação, perderam a fé em Jesus Cristo, e eles não querem mais voltar e estar uma vida de santidade com Deus. Então, irmãos, cuidado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então fica aí no canal, série Interagindo, mais um vídeo, para a gente estar compartilhando, para a gente estar, talvez, tirando aquele nosso pensamento também de dentro da caixinha.